Como já falamos por aqui hoje, ontem também estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E as pessoas com deficiências possuem o direito de trabalhar. Claro que com algumas mudanças e adaptações. O advogado Cristiano Stônaga está conosco para explicar como funcionam essas leis trabalhistas para as pessoas com PSDs. Cristiano, bem-vindo ao Ver mais uma vez. E nos conte, essa lei existe há pouco tempo para o pessoal com PSD poder estar aí fazendo a jornada de trabalho, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Eduarda, boa tarde a quem nos acompanha. Sim, é uma lei relativamente recente, é uma lei de 2015, a Lei 13.146 de 2015. Foi a lei que introduziu diversos direitos, benefícios, prevendo acessibilidade, não só física, mas também tecnológica para as pessoas portadoras de deficiência, né? E qualquer pessoa com deficiência pode estar trabalhando? Como funciona esse contrato de trabalho? Sim, o primeiro aspecto a ser observado é a obrigatoriedade que as empresas têm de observar as cotas. Então, deixa eu só mencionar as diretrizes que a lei estabelece. Empresas de 100 a 200 funcionários têm que ter 2% de empregados PCDs. De 201 a 500, 2%, de 501 a 1.000, 3%, e acima de 1.000, 4%. Então, é a faixa que a lei estabelece para que as empresas sejam obrigadas a contratar PCDs, né? Então, já começa por aí a questão da inclusão. E daí, além disso, o Ministério do Trabalho sempre fiscaliza as empresas para ver se elas estão cumprindo as cotas desde que elas estejam nesses patamares de percentuais. Daí, caso não estejam, via de regra, o Ministério dá um prazo para as empresas cumprirem. E se as empresas não vierem a cumprir, tem sanções legais, multas, entre outras administrativas, né? E no caso, quando chega um PCD à empresa, é a empresa que precisa se adaptar a ele em caso de pessoas cadeirantes, em pessoas que às vezes não têm uma perna, um braço, alguma dificuldade. Como funciona? Ele se adapta ou a empresa se adapta? Não, a empresa tem que se adaptar. A empresa tem que cumprir todas as normas que essa lei que eu mencionei impõe de acessibilidade, inclusive aquela acessibilidade tecnológica, né, que a lei fala. Então, a empresa tem que observar para permitir que esse trabalhador com deficiência possa desempenhar suas potencialidades da melhor forma possível, né? Inclusive adequando o espaço físico, adequando o banheiro, adequando a sala de trabalho, né? E de modo a viabilizar que ele tenha a possibilidade de trabalhar e também de acordo com funções que sejam compatíveis com a sua deficiência, né? E na questão de horário, carga de trabalho, eu lembro até de ter jovens aprendizes, quando eu era jovem aprendiz, tinha jovem aprendiz que tinha deficiência e ele acabava fazendo um turno um pouco menor. Como funciona essa carga horária? Sim, a questão dos jovens aprendizes é uma lei específica que regulamenta, né? E a lei de jovem aprendiz estabelece carga reduzida, mas para PCDs, via de regra, a carga horária é a mesma de um trabalhador seletista. É óbvio que se a deficiência, se a necessidade que ele tenha abranger uma capacidade laboral reduzida, atestado por médico, a empresa será obrigada a permitir que ele trabalhe com essa carga reduzida, né? E a questão de salário, férias, 13º e outros direitos, o que engloba aí nesses direitos dele? Ele tem algum direito extra? Os direitos sociais e trabalhistas são basicamente os mesmos do trabalhador seletista. A única distinção é que ele vai ter a possibilidade de se aposentar antes, dependendo da deficiência, né? E também ele vai ter restrições quanto à demissão. Por exemplo, a empresa não pode desligar um empregado PCD se não contratar outro imediatamente. Aliás, é aconselhável que já tenha digamos assim, programado para contratar antes de desligar um PCD. Senão a empresa pode ser punida. Isso é muito interessante. Sim. Mas ele pode pedir o desligamento normal. Sim, o empregado pode se desligar, mas aí a empresa tem que buscar no mercado de trabalho outro PCD para ocupar o seu espaço, observando aquela cota que eu mencionei no início, né? E no caso de PCD mulher, quando ela é engravida, quando ela tem a licença maternidade, é o mesmo tempo de um trabalhador normal? Sim, é o mesmo tempo. Quanto a esses direitos trabalhistas genéricos, digamos assim, são os mesmos, né? Até porque não pode haver distinção, né?
a finalidade da norma é exatamente a inclusão, exatamente isso, incluir e evitar qualquer conduta discriminatória, seja de colegas de trabalho, seja do patrão ou seja da sociedade como um todo. E quando acontecer esses casos de preconceito, o que o PCD deve fazer? Havendo qualquer manifestação preconceituosa no ambiente de trabalho, ele deve primeiramente buscar uma notificação do próprio empregador. Em não havendo a solução, ele deve buscar os meios legais, fazer uma denúncia para o Ministério do Trabalho, ou mesmo ingressar na Justiça do Trabalho, ou até mesmo denunciar para o sindicato da categoria ou para aqueles órgãos de defesa das pessoas com deficiência, né? Que nós temos Secretaria Nacional e outros órgãos congêneres, né? E o que as empresas, para finalizar, o que as empresas precisam saber antes de contratar alguém com deficiência? Mesmo aquelas que não estão apenas cumprindo cota, mas realmente para a inclusão. Primeiro aspecto é buscar conhecimento a respeito de todos os direitos inerentes a essas pessoas, né? E, sobretudo, proporcionar a elas um ambiente de trabalho salutar e inclusivo. Não basta apenas cumprir a lei até é relativamente fácil, mas a empresa deverá incutir na cabeça dos seus empregados a necessidade de que esse portador de deficiência precisa ser incluído de todas as formas possíveis, principalmente no aspecto da empatia, né, que deve ter com relação àquela deficiência. Cristiano, muito obrigada aí por nos ajudar mais uma vez e fica essa dica para o pessoal de casa que tem deficiência ou que conhece alguém que essa pessoa também tem o direito de trabalhar. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado.